Bem-vindos ao canal Verdade Revelada, 11 anos, trazendo as profecias bíblicas e também atentos às tendências do mundo espiritual, do mundo religioso. E eu quero trazer para vocês as informações sobre um padre jesuíta chamado Malachi Martin, que ocasionalmente escrevia, como pseudônimo de Michael. Ele era um sacerdote católico irlandês, jesuíta, e o que aconteceu? Ele fez vários livros, denunciou o satanismo no Vaticano e ele trabalhou com o cardeal Bea, que foi o papa negro ali dos jesuítas durante algum tempo, e ele falou sobre o que aconteceria se a Igreja Católica permitisse, que um certo papa assumisse o poder, e o que aconteceria dentro da Igreja Católica, as consequências que iriam acarretar na destruição da Igreja Católica. Ele escreveu livros como Hostage to the Devil, quer dizer, refém ao diabo. Ele falou sobre possessão demoníaca e o exorcismo. E no livro do conclave de 1978 sobre a questão do que aconteceria na resolução dos 3 segredos de Fátima. Ele diz que existe uma profecia aí que é ocultada pela Igreja Católica referente à queda da Igreja Católica, a infiltração de satanistas, e ele fala que algo está muito próximo de acontecer em todo o mundo. Ele fala também sobre a entronização de Satanás no Vaticano, o demoníaco realizado no Vaticano, o sacrifício que foi realizado lá. Outro padre católico falou que o diabo mora no Vaticano, inclusive fiz vídeos sobre esse assunto. E ele falou sobre as organizações satânicas nos Estados Unidos, que foram criadas por padres. E no seu livro, Açoitada pelo Vento, ele fala sobre uma missa negra celebrada em 1963 em Charleston, Carolina do Sul, onde participaram altos cargos eclesiásticos do Vaticano, onde uma jovem havia sido ali abusada no ritual satânico. E ele fala sobre o que tem acontecido dentro da Igreja Católica nesses últimos anos, nessas últimas décadas, onde estão trabalhando com as organizações internacionais, instituições financeiras, governos e outras agências para trazer uma nova ordem mundial. Ele explica na sua forma completamente planejada que haverá uma globalização monetária e um fluxo de capital e de que será controlado por uma entidade única, um banco de compensação internacional na Suíça. Qualquer nação que não se submeta a esse sistema globalizado será perseguido e perecerá. Eles vão utilizar as Nações Unidas e vão estender essa estrutura ética e substituir os 10 mandamentos. E isso será a base da nova religião universal, onde todos os cristãos e católicos serão forçados a passar por um martírio, e que todos aqueles que não abandonarem a fé serão pressionados a aceitar essa nova forma de Estado, uma nova religião, uma nova ordem mundial, onde eles receberão essas legislações, essas ordens em todos os governos do mundo, diretamente do anticristo. Nós sabemos que o antimessias é que ocupará o topo da pirâmide, esse olho que tudo vê. E Malachi Martin escreveu também o livro As Chaves desse Sangue, onde ele fala sobre a corrida pela nova ordem mundial, como esse sistema irá controlar todos de um projeto dentro da Igreja Católica Romana. Nós sabemos que todo o sistema babilônico é composto por todas as religiões, todos os governos, e existe uma classe, uma elite que controla nas sombras, que é reduzida ao Clube Bilderberg, ao Clube dos 300, enfim, Conselho dos 9. E então chegamos ao topo dessa pirâmide, onde eles estão agendando isso desde 2020, através desse problema biológico, para causar um colapso na ordem atual, para que se estabeleça uma nova era, uma nova ordem secular, por meio de uma moeda única, por meio de um sistema de carteira virtual, de identidade digital, um sistema onde eles vão poder controlar cada pessoa de perto. No livro Hostage to the Devil, refém, ele fala como exorcista de como, entre outras coisas, ele afirma que
que ele denunciou o Vaticano por realizar missas negras a Satanás, e o mais interessante é que dizem que uma força demoníaca o perseguia, que a causa de sua morte foi a intervenção de uma entidade maligna que tirou, né, sua vida, após ali ele tentar exorcizar uma criança que estava possuída pela entidade, e essa criança de 4 anos o agarrou de pé e o lançou, né, golpeando sua cabeça. Depois desse acidente, então ele foi para o hospital em coma e após isso faleceu. Enquanto isso estava de entrar em coma, ele confessou a seus amigos e entes queridos que esse demônio queria eliminá-lo por ter exposto os planos ocultos da elite do Vaticano. E a queda da Igreja Católica está na profecia do último Papa, e também, segundo o padre Malachi Martin, está também no terceiro segredo de Fátima. Agora, vou abrir um parêntese aqui. Todas as religiões, todas elas, que surgiria a sua ordem religiosa, a sua filosofia espiritual. E não é diferente na Igreja Católica. Existem muitas profecias sobre o último Papa, sobre o terceiro segredo de Fátima, sobre a apostasia da Igreja, inclusive disso falam cardeais e outros, sobre a ameaça, né, que iria se levantar contra a Igreja Católica. Assim como todas as denominações, sejam protestantes, existe ali uma ameaça que é relatada que surgiria. Só que tudo isso também é parte do jogo. O jogo é fazer parecer que essas religiões criadas por homens são legítimas e por isso sofrem perseguição. As pessoas iriam dar mais credibilidade porque o inimigo está perseguindo essa ideologia espiritual, essa denominação, esses profetas. Mas nós sabemos que o que está por trás de tudo isso é que o diabo saberia que todas as ordens religiosas seriam de alguma forma atacadas pela nova ideologia da nova era, né? Pela nova ideologia, nova religião mundial. Então elas teriam que se adaptar. E as pessoas sinceras dentro dessas religiões iriam perceber isso e iriam se opor. Mas nós sabemos que é mais uma tática do adversário para poder alienar as pessoas, as massas dentro. Mas eu vou ler a título de conhecimento para você aqui o que o documento, né, revela sobre o que aconteceria dentro da Igreja Católica. Não é uma notícia agradável, diz ele. Isso implica que não tem sentido, a menos que aceitemos que haverá uma marcha em curso, né? Uma total queda em apostasia entre os clérigos, ou seja, os padres, e os leigos, ou seja, os membros na Igreja Católica, ele diz. Você sabe do que se trata? Alguém pergunta para o ex-padre jesuíta Malachi Martin. Considera você que foram fantasias de crianças analfabetas, se referindo aos 3 pastorinhos lá em Fátima, Portugal? Não, é uma descrição muito exata do que está acontecendo agora. E vai ocorrer muito em breve, mas não terminamos ainda. Não há nenhum exagero. Ele diz: o uso de adjetivos e advérbios ou nenhuma coisa parecida em uma declaração de feitos é um ato certeiro, sem adulterações nem adornos. Ele diz. Em outras palavras, disse exatamente o que acontecerá. Sim, é um documento aterrorizante. É muito aterrorizante. Somente um par de coisas que quero ler rapidamente. Um padre de um amigo da Austrália teve um sacerdote jesuíta que me contou mais a respeito do terceiro segredo de Fátima, faz anos, em Perth, Austrália. Disse, entre outras coisas, que o último Papa estaria debaixo do comando de Satanás. E é isso que realmente eu já falei nesse canal lá, quando Bento XVI renunciou, quando Papa Francisco assumiu, que o último Papa ele estaria diretamente relacionado com a destruição da Igreja Católica.
E é isso que esse segredo de Fátima, é isso que outras profecias, como a do último Papa, elas relatam, né? Aí diz, o Papa João XXIII desmaiou pensando que poderia ser ele. Fomos interrompidos antes de poder escutar o resto. Tem algum comentário a respeito? Pergunta o entrevistador. Sim, este sonho, como se eles estivessem lendo e dizendo o texto do segredo. Um sonho semelhante que faz qualquer pessoa balançar. Sim, meus queridos, está previsto aí apostasia nas fileiras do catolicismo. No protestantismo evangélico não é diferente. A grande apostasia vai envolver esses líderes religiosos, a maioria deles vão se comprometer com o governo da besta. Por isso que nós temos insistido que você saia dessas religiões, saia desse sistema religioso. Porque quem permanecer dentro dele, ou da filosofia ideológica, né, a linha de pensamento espiritual dessas pessoas vai ser enganado no fim dos tempos. E tudo isso já foi profetizado. Até a denominação em que eu fazia parte, havia uma profecia que dizia que essa igreja passaria por uma apostasia ferrenha, mas que as pessoas deveriam permanecer dentro da ideologia dela, porque seriam vitoriosas no final. É tudo engano, tudo engodo. Saia já. Sai dela, povo meu, diz Apocalipse 18:4. A voz que vem do céu dizendo, sai dela para que você não participe dos seus pecados, nem receba suas pragas. Curta, compartilhe esse vídeo. Nós somos a Resistência.